Bom, continuando a terceira aula do módulo agora, né? A aula relacionada ao microprocessador STM32, no caso utilizado pelo nosso processador Bluepill, que é esse azul aqui, é o processador que a gente utiliza para fazer o processamento do dado, a nossa caixa da UCE, o embasamento dela, o cérebro dela, ok? É o nosso querido STM. Basicamente, o que ele é? Ele é um MCU de 48 pinos e o diferencial dele em questão de comunicação é que ele tem o protocolo CAN. De novo, eu trago a definição do MCU, mas mais para explicar a questão da construção dele. É um circuito integrado que contém o microprocessador. Em questão dele é um ARM M3. Esse é o microprocessador, é o motivo dele ser tão potente, dele ser o escolhido para fazer a questão do processamento do nosso CE. E mais para frente, no próximo slide, já vou trazer o motivo. Agora, na explicação dele, ele é um regulador de tensão de 3.3, que ele recebe nessas portas de 3.3, mas ele opera na sua porta de saída em 5 volts. Isso é muito bom para alguns decodificadores, alguns CIs, trabalham especificamente em 5 volts, ou trabalham especificamente em 3.3. Então, a gente tem a usabilidade de 2 microcontroladores, cada um com uma taxa de operação de porta-saída diferente, é muito bom, porque a gente tem essa ampla possibilidade de usar diferentes módulos, com diferentes objetivos com os dois. Isso, é claro, isso dificulta a questão de comunicação entre eles. Esse é um problema que a gente teve em relação entre fazer o processamento da caixa da UCE com o processamento da placa do display, por conta de uma coisa precisava ser comunicada em 3, a outra em 5. Então, quando a gente fala em questão de comunicação serial, eles se comunicam bem, mas na hora de fazer comunicações diretas, por um estar em 5 e o outro em 3.3, se você tenta regular alguma coisa, ele tem essa divergência. Então, para fazer esse ajuste, se for necessário, de um módulo, e você precisa usar o STM, mas quer uma porta 3.3, ou precisa usar o ESP, quer uma porta 5, a gente tem uma coisa que a gente chama de conversor de nível lógico, que ele nada mais é que uma placa que tem um caminho de ida e um caminho de volta. O caminho de ida, que a gente chama, é o TX-RX dele, seria basicamente o I/O dele, em que você manda 3.3. Ele joga do outro lado 5, e do outro lado ele recebe 5 e joga para você de volta 3.3. Para você conseguir fazer uma comunicação direta pelas portas. E ele conta com uma interface USB serial. Porém, essa interface USB serial ela é um pouco limitada em questão de programação, dado que o nosso ESP, por exemplo, o Arduino, a gente consegue fazer essa programação diretamente pela porta, pela interface serial dele. Então você conecta o USB no PC, conecta nele e faz a programação direta. No caso do STM, você precisa de um intermediário, de um programador. Então, ou ST-Link ou um programador específico no que a gente utiliza, então um dos dois. O ST-Link você conecta nessa porta, mais para frente tem um slide declarando certinho, mostrando como é feito. E o programador você programa em duas portas dele específicas de entrada. Então, a capacidade de processamento, primeiro o chip, que ele basicamente ele é um chip apenas, que é o M3. Porém, você consegue fazer como se você tivesse mais de um chip operando, por causa dos seus núcleos, da CPU. Então, basicamente, você consegue dividir ele, essa potência, em dois, de um jeito bem simplificado, e fazer duas tarefas ao mesmo tempo. É claro, ele tem uma questão de operação igual ao outro. Se você divide ele vai operar numa frequência menor, e sua operação é de 72 MHz. É menor do que o ESP. Então, quando você tem questão de comunicação, principalmente, que é a questão do ESP, você não consegue transmitir, fazer uma comunicação tão rápida quanto o ESP, mandar uma taxa de dados com uma latência tão baixa, com uma quantidade de pacote de informação tão grande. Porém, ele tem um grande diferencial dele, que é o que faz ele ser o nosso cérebro na UCE. Que o processador ele funciona com um pipeline de 3 estágios, com previsor de ramificação e arquitetura RISC. Basicamente, o que é isso? O previsor de ramificação enquanto você está realizando uma atividade, ele tenta projetar
qual vai ser sua próxima atuação. Então, se eu estou fazendo uma atuação e eu preciso fazer um direcionamento nele, ao invés de ele esperar o comando chegar, ele já prevê e faz esse comando antes de você ter que pedir ele. Então, é claro, isso tem uma margem de erro, ele não vai acertar todas as vezes, mas de maneira rápida, ele processa informações de um jeito muito rápido e muito específico. Então, para processamento de dados, ele é totalmente superior ao ESP em questão disso. Ele tem essa defasagem em questão de comunicação, mas para processar dados, ele processa de um jeito muito mais rápido, com uma latência muito grande. Então, se a gente quer salvar dados de SD de uma coisa muito específica e tem que ser salvo muitas vezes em um segundo, com uma frequência muito alta, sei lá, de 500 Hz, é preferível utilizar o STM para isso, porque ele vai processar rapidamente e já vai salvar diretamente no cartão SD. E a arquitetura RISC é uma arquitetura diferente da simetria, que são dois núcleos trabalhando, dois CPUs trabalhando em conjunto para construir uma execução. A arquitetura RISC basicamente é um CPU de múltiplos núcleos que torna tudo mais simplificado. Então, ao invés de você ter um processo complexo que diverge em várias coisas, ele é simplificado direto. Tipo assim, preciso atravessar a rua. Ao invés de eu ter, vai uma para a direita, atravessa, ele é tipo assim, ando reto. Do jeito simplificado, mais fácil de entender, seria basicamente isso. Ele simplifica o processo, tornando ainda mais rápido o processamento. Então, ele é um chip utilizado principalmente processamento. Então, dentro da indústria, ele é muito utilizado. Por causa disso, ele processa dados com uma baixa corrente de consumo e com uma rapidez e potência, querendo ou não. Ele não é tão potente quanto o ESP, porém ele é potente o suficiente para a maioria dos módulos e operações que a gente precisa fazer, e ele tem uma quantidade de pinos maior. Então, quando você olha a quantidade de pinos dele, ele tem 48 pinos, no caso, né? São 16 pinos a mais que o ESP, porém tem aquela questão de 4 deles serem para comunicação dessa linha. Então são como se fossem 44 pinos. Mas nada restringe você de utilizar esses pinos, você pode utilizar ele. É que em questão de placa diretamente aplicada, fica inviável você ter a construção da placa e conseguir utilizar os 4 pinos que estão para fora dela, né? Então, a gente tem toda a comunicação dela. Então, dos 4 pinos, a gente tem a questão do GNSD 3.3, que é o que trabalha o ST-Link. Então, ele vai receber energia quando ele está sendo programado pelo ST-Link 3.3. E ele vai ter um GND e os 2 pinos de comunicação dados pelo ST-Link. Então, ele tem uma tensão de entrada dele, que é a VBAT, e a tensão de saída dele. Ele tem uma tensão de saída de 5 e uma de 3.3. Isso aqui trago novamente aquela questão. Você pode fazer a alimentação, por exemplo, de um ESP que trabalha em 3.3, ou querer fazer menção dele em 5 com a alimentação dada pelo STM? Pode. Porém, dependendo de como você for usar o outro controlador, se você não for fazer um regime mestre-escravo, por exemplo, for fazer uma coisa que precisa executar, que vai usar corrente, você provavelmente vai queimar ele. Então, sempre trazendo essa questão de o microcontrolador serve para controlar os dados de uma maneira bem... Parece até um termo meio genérico, assim, mas ele só controla. Não tente alimentar ele com alguma coisa, senão ele provavelmente vai queimar a porta. Você vai ter um problema no futuro. Então, ele tem portas de comunicação síncrona e assíncrona. As suas portas TX são 3, então nos pinos 29 e 30, no 12 e no 13, e no 21 e 22. Ele tem mais uma porta 3.3 e 2 GNDs. Então, você vê, além dele ser o STM ter mais portas, ele tem muitas portas para conexão de vários módulos. Como o ESP, ele tem muitos módulos integrados, o STM já tem menos, porque ele é feito para você utilizar especificamente os módulos que você precisa. Ele é mais eficiente, diretamente falando. Então, na questão de processamento, ele ganha muita efetividade por causa disso também, porque ele prioriza apenas o que você vai utilizar, não engloba vários tipos de coisa. Então, ele tem 16 canais de conversor analógico para digital, como eu expliquei no vídeo anterior. Tem 32 pinos, você ganha uma quantidade considerável de pinos de entrada e saída para utilizar. Aqui, no caso, todos são de entrada e saída, você pode utilizar. Só
soldo esses dois aqui, que é o PC15 e o 14, que não são de entrada e saída, e o do LED. Então são 3 pinos que não são utilizados como entrada e saída, além dos alimentadores e do ground. Tem 4 pinos headers que é para programar, os 4 pinos que é utilizado para programação do mesmo, pelo ST-Link, intervalo de SPI e as 2 interfaces de áudio e vídeo. Interface PWM, a gente vê, quando a gente quer ver um pino, se ele realmente é PWM ou não, para a gente conseguir realizar uma função que a gente precisa, basicamente, qual é a recomendação que eu dou? Abre o pinout e olha, os pinos PWM, eles sempre vão ter essa onda senoidal aqui desenhada nele. Se ele não tem, ele não é. Então, esses daqui são PWM. Você pode ver, no caso, se você abrir o pinout do ESP, tem 2 pinos só que não são. No STM, tem uma boa quantidade de pinos que já não são, por causa devido da sua questão de ele fazer protocolo CAN também, e de ter algumas outras funções e uma quantidade maior de portas. Então, nem todas elas fornecem uma entrada PWM. Fechei aqui o slide sem querer. Então, a gente traz o uso, suas vantagens e suas desvantagens. Então, primeiro que eu tinha falado como funciona a programação relacionada ao ST-Link. Basicamente, o ST-Link ele tem 8 portas aqui, 10 eu acho. São 10 portas. Você não usa todas elas, mas você conecta ele no computador, coloca jumper geralmente, ou se você tiver uma placa própria para isso, você coloca uma placa, mas geralmente a gente faz com jumper fêmea, os dois de conexão. E você conecta as 4 portas dele aos 4 portas do ST-Link. E faz a programação através do ST-Link. Outra opção também é a gente utiliza um programador externo que faz a programação através de portas de entrada dele. É uma das opções. Porque esse é o grande ponto do STM. Ele não possui programação direta. É um ponto negativo dele. Então você precisa de um componente a mais para conseguir fazer a programação dele. Juntamente, já aproveitando para falar dos seus pontos negativos relacionados, a programação dele pura, que é como ela é feita, ela não tem código aberto. Então, e ele é feita para CubeMX, que é uma IDE complicada e que se torna até meio inviável, puramente se dizendo, se você fosse feito por ela. Ela é algo que assemelha muito a um meio termo entre linguagem C com um pouco de assembler. É uma mistura de linguagem de programação muito arcaica que acaba sendo... É claro, se você vai num ambiente de indústria, você acaba tendo que ser obrigado a desenvolver, mas é algo muito complexo que foge um pouco da nossa questão do nosso projeto. Então, para resolver isso, a gente tem o ideal da programação dele, que é a realização da programação em linguagem C. Então, você consegue programar em linguagem C e, através disso, você consegue usar algumas arquiteturas, a maioria delas que você não conseguiria utilizar utilizando uma ideia do Arduino, mas para conseguir realizar e utilizar todas as arquiteturas, todo o potencial dele mesmo, você teria que ter um domínio do CubeMX. Agora, para dentro do nosso projeto, atualmente no setor a gente está usando a ideia do Arduino, que traz para a gente praticamente todas as funcionalidades que a gente queria, e estamos agora migrando para tentar a realização da sua utilização em programação em linguagem C. Principalmente guiado por um problema que a gente teve em um dos nossos sensores que a gente está querendo implementar, que no Arduino IDE a gente não conseguiu usar por causa da arquitetura que ele fica construído. Então a gente está tentando trazer uma linguagem C, mas ainda é algo em período de embrionário no setor. Uma das principais vantagens que a gente utiliza ele, além dele ter a vantagem de ter o protocolo CAN, que para algumas utilidades só o protocolo CAN consegue fazer de comunicação, então alguns módulos, algumas especificações, é só o STM que no caso que a gente utiliza que consegue fazer, e ele tem um número de portas maior, então como a gente abrange muitos sensores dentro do carro, 32 portas não é o suficiente para a gente pegar todas as informações de todos os sensores. Então o STM tem essa grande vantagem de ter muitas portas a mais. É claro, tem um ESP que tem uma quantidade maior de portas,
tem outros tipos de opções, mas no nosso caso, devido à sua capacidade de processamento e a sua arquitetura de processamento, que é do próprio processador, ele ser muito rápido e direcionado para processamento de dados, ele acaba sendo uma ótima opção para a gente utilizar na UCE. Porém, não é utilizado somente ele, porque se a gente quisesse integrar ele com o módulo LoRa, igual a gente faz com o ESP, ele tem a questão da limitação de latência dele e de pacote de dados. Então, como ele não é muito bom em comunicação, a gente teria um problema de limitação na nossa telemetria e no nosso display se a gente utilizasse ele para tudo. Então, por isso que dentro do setor do nosso sistema, atualmente a gente utiliza 2 microcontroladores. Acabou o slide aqui. Mas basicamente, é por isso que a gente utiliza 2 processadores. Porque ambos têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, obviamente. Então, o STM, ele mesmo não sendo potente num conjunto geral, em modos, em tudo, ele tem uma grande funcionalidade no seu processamento. Então, na nossa UCE, a gente utiliza ele. Então, todos os dados chegam no Arduino da UCE, chegam na UCE e utiliza o STM32, e a partir do STM32 ele faz o processamento de dados, salva no cartão SD com o módulo SD, e após isso ele manda o nosso ESP conectado com o módulo que faz a comunicação entre eles e envia para o nosso ESP dentro do box, que vai fazer a amostragem dos dados e vai pegar os dados enviados e colocar na dashboard do computador. Então essa comunicação é feita pelo ESP, mas a comunicação do carro para o sistema, se for simplificar, o carro para o sistema é feita através do STM, do sistema para a gente é feita através do ESP. Então o display é controlado pelo ESP também e o sistema em si é controlado pelo STM. Então você pode pensar basicamente no nosso sistema. A utilização dos microcontroladores é isso. A próxima aula vai ser um pouco explicando melhor o protocolo e por que a gente usa, qual que é a vantagem do STM do protocolo CAN. Um pouco sobre o protocolo LoRaWAN para vocês entenderem como funciona a nossa comunicação da nossa telemetria. Mas o que vocês têm que levar desse conjunto, além da sua utilização, vocês principalmente vão usar muito o pinout desses controladores, e isso está dentro do nosso drive. Se você entrar lá, tem o pinout, a primeira coisa que aparece em todos eles é o pinout, que é o que a gente está sempre usando. Mas é lembrar que no nosso sistema, ele funciona assim, a cabeça é o STM e o braço e a perna, é tudo ESP. Então, a nossa estruturação do setor é assim, do nosso sistema é assim. E tudo atualmente a gente programa em Arduino IDE, que tem uma aula acima feita sobre o mesmo. Junto a ela, a questão do STM, que ele está escrito ali que o ideal é essa linguagem C, que ele tem programação. A gente utiliza uma extensão e uma biblioteca específica da Arduino IDE que possibilita a gente fazer essa programação através dele. É claro, tem a questão que eu falei de arquitetura de limitação, então algumas coisas a gente perde nesse caminho. Mas a gente consegue fazer a programação direita e que funciona não da sua maneira 100%, mas que seja funcional para o nosso sistema.